Boa noite para todos. Que a paz do Mestre Jesus, o Messias, o bom pastor, o Rabi da Galileia, possa ouvir no íntimo do seu coração as rogativas de cada um de nós aqui presente, encarnado e desencarnado. Possamos também meditar, pensar, perguntar, porque estamos nesta noite aqui sentados numa casa como esta, uma casa de oração e de trabalho. Possamos nós meditar se cada um de nós questionar no íntimo da sua alma, do seu coração, se estamos fazendo esse movimento de chegar numa casa de socorro, numa casa de amparo, numa casa que emite uma luz, não uma luz comum dessas que nós estamos vendo, que está clareando o nosso ambiente nesse salão, mas uma luz imperecível que sai do coração dos espíritos, que sai da essência dos espíritos para socorrer a todos nós aqui presentes. Pensamos nós, perguntamos nós, nos nossos corações, para que não chegamos na casa de Bezerra de Menezes automaticamente, sem pensar, sem refletir, por que aqui estamos? Por que estamos sentados? Por que nós estamos aqui compondo a mesa? Devemos questionar por quê? Sabemos nós, que todos nós que aqui estamos, quem está na tela, todos nós estamos fazendo um tratamento de desobsessão. Todos. Que o trabalhador voluntário de uma casa espírita, ele faz a sua desobsessão na dedicação do trabalho que ele está inserido naquela casa. E nós, que aqui estamos, iniciando para conhecer a doutrina dos Espíritos, que nada mais é os ensinamentos de Jesus, refletirmos, porque aqui estamos. Refletirmos quando a gente entra na Câmara dos Passes, quando a gente se senta em frente ao aplicador de passe, o que estamos fazendo? O que estamos rogando? O que estamos pedindo? É muito grande, muito maior do que nós, cada um de nós, imaginamos. E não vamos perder de vista a essência, o motivo maior de estarmos aqui na casa de Bezerra de Menezes, do trabalho voluntário como trabalhador da casa, de paciente inicialmente, de desobsessão. Então, é um banquete, não um banquete dizendo de palavras vãs, mas um banquete espiritual
sentindo no coração e na alma, sentindo a bondade de Deus e a misericórdia de Deus na vida de cada um de nós aqui presente. Aprender, refletir, questionar, avançar, ter bom ânimo. O espírita, né? Não precisa ser triste, não precisa ter o rosto velado, lúgubre. O espírita precisa sentir, apesar de todas as dificuldades que a vida se apresenta diante de nós, sentir alegria no coração. Olhar para o planeta Terra no qual estamos inseridos, olhar a beleza que existe nesse planeta, o mar, os lagos, os pássaros, as florestas, o sol, a lua. Tudo isso faz lembrarmos a cada um de nós que Deus existe. Deus é o Criador de todas as coisas que existem no universo. Procuremos nós reservar um minuto, um segundo para refletir, para pensar. Não somos só a carne, não somos só o corpo, somos filhos de Deus, espíritos imortais. E hoje na casa de Bezerra de Menezes, né? A gente fala do livro dos Espíritos. Este livro é o primeiro livro da codificação espírita. Esse livro, ele é formulado de perguntas e respostas. Neste livro está os princípios da doutrina espírita, do qual cada um de nós tem, vamos dizer, simpatia, se não somos ainda espírita. Ou cada um de nós que nos consideramos espírita ou espiritista, está lá o roteiro, os ensinamentos da doutrina espírita. Esse livro, ele fala para nós da imortalidade da alma. Fala da origem, a natureza dos espíritos. As relações dos espíritos com os homens, como nós que estamos no corpo. As leis morais, a vida presente, a vida futura que nos aguarda e o porvir da humanidade, do mundo, dos habitantes da Terra, segundo os ensinamentos dados pelos espíritos superiores, com ajuda, com o concurso de diversos médios, recebidos e coordenados por Allan Kardec. E a gente está na quarta parte desse... A gente está na segunda parte desse livro, que ele é dividido em 4 partes. Nós estamos estudando a segunda parte, que é o mundo espírita, o mundo dos espíritas. E a gente está no capítulo 4, diferentes da pluralidade das existências. Esse capítulo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, a quarta parte,
fala da pluralidade das existências. Como é isso? O que é a pluralidade? A doutrina dos Espíritos traz para nós, um dos seus fundamentos é a reencarnação. Que cada um de nós já tivemos várias vidas, vidas sucessivas, pluralidade das existências. Ele fala esse capítulo. E o tema de hoje é encarnação nos diferentes mundos. Porque o Espiritismo nos ensina que a gente tem várias encarnações, várias vidas, e também nos ensina que existem vários mundos. E ele vai falar para a gente a encarnação na Terra, do qual fazemos parte. E a gente se lembra, né, a gente falou da doutrina da reencarnação, que as vidas sucessivas, cada um de nós já tivemos várias vidas. Viemos para a carne. Quando chegou a hora de voltar para o mundo espiritual, voltamos para a pátria espiritual. Nos preparamos lá. Estudamos, planejamos e voltamos novamente para a carne, como a gente está aqui, animando cada corpo físico que aqui existe. Então, são vidas sucessivas que a gente tem, né? E ele diz que a reencarnação para nós é espíritos imperfeitos, é espírito que transgrediu a lei natural, a lei de Deus. A reencarnação para cada um de nós é a prova da bondade, da misericórdia de Deus para cada um de nós. Por quê? Que apesar dos equívocos, apesar dos erros, apesar dos desenganos, Deus concede nova oportunidade através da reencarnação, para que progredirmos espiritualmente, moralmente, para nos redimirmos, para nos fortalecer, para a reparação, para a união, para o perdão, para encontrar nos caminhos da vida os desafetos do qual nós fizemos mal, para encontrar no seio da família os desafetos. E a partir de então, desta relação, apesar do antagonismo que sentimos nos nossos corações, às vezes no nosso próprio lar, vamos pouco a pouco estabelecendo um sentimento de cordialidade, um sentimento de compaixão, um sentimento de solidariedade para todos aqueles que comungam com nós o dia a dia da vida na Terra para vencer. Então a reencarnação atesta uns atributos da divindade, da justiça, do amor e da misericórdia. É tão profundo essas palavras que a espiritualidade amiga vem nos ensinando. Essas palavras têm vida. Essas palavras têm força. Essas palavras resgatam aquele que chora, aquele que está perdido nos turbilhões dos mundos. Então,
a reencarnação é a bondade de Deus. E essas moradas, esses mundos, quando Jesus estava aqui na Terra, ele falou para nós. Porque também a gente estava lá, se a gente tem vidas sucessivas, né? Voltou e voltou, vai e volta. Aí ele diz: não se turbe o vosso coração. Vós crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos já teria dito, pois me vou para preparar o lugar. E depois que eu me tenha ido e que vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, vós estareis também. Então, um dos pontos principais da doutrina espírita, a reencarnação, as vidas sucessivas e vários mundos habitados. Então, Jesus já falou nessas moradas. Aí também no Evangelho segundo o Espiritismo, quem tiver condições de ler esse capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. O item 12, esse capítulo é todo dedicado aos mundos. Aí ele diz para a gente: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço. Se a gente tiver um telescópio, né, para ver. Então ele diz: as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos que nele encarnam moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, nessas moradas, nesses mundos, no espaço, no universo, existem muitas moradas. E cada um de nós está habilitado a morar nessas moradas, de acordo com a condição espiritual de nós. Então, a gente já sabe, está aprendendo para a gente refletir. Será verdade? É um direito que a gente tem. Será que não é ilusão do homem? História, não história com H, mas história com E. Então, é um direito que a gente tem de questionar se é verdade ou não. Então, existem esses mundos todos. E ele diz para a gente, aqui para nós: que existem muitos mundos, né? Nesse capítulo também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, nos mundos intermediários, tem várias escalas dos mundos, nos intermediários, mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que o habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do seu estado em que se acha, e da destinação que trazem,
tomando por bases as matizes mais salientes, podemos dividi-los de modo geral como segue. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundo de expiação e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais a alma ainda tem o que expiar. Onde domina o mal. Mundo de expiação e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais há almas que ainda têm que expiar, aure novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas. Razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então nós, que habitamos no planeta Terra, né? A espiritualidade amiga e amorosa, as vozes, os espíritos superiores, atendendo um projeto divino, veio trazer para nós as luzes para clarear o caminho do viajor que se encontra na Terra, no mundo de prova e de expiação. Quando a gente reflete sobre isso, a gente se lembra do que Jesus falou. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. E que tem olhos de ver, que veja. Ele falou isso há mais de 2000 anos atrás. E a gente já foi e voltou várias vezes aqui na Terra. Será que chegou a hora de ouvir? Será que somos os últimos, os trabalhadores da última hora? Será? Será? O que estamos fazendo, vivendo, vivenciando no dia a dia, das mensagens do Cristo, da doutrina espírita, não é um projeto de Deus, dos homens, mas um projeto de Deus, que levantou o véu intencionalmente, mostrando o mundo espiritual com toda a sua força, com toda a sua pujança, mostrando para nós, com exemplos, que a alma e o espírito sobrevivem à morte do corpo físico. Então,
A gente está na Terra, nesse mundo de prova e de expiação. Somos espíritos ainda imperfeitos. Viemos provar ou expiar, viemos reparar, viemos lutar contra as dificuldades da vida para nosso próprio bem. Aí então tem muitas moradas na casa do Pai. Aí na pergunta 172, que é a nossa pergunta de hoje, do Livro dos Espíritos, ele diz para nós, Kardec pergunta, então a gente já sabe que a gente já fez a viagem várias vezes. Como é essa viagem? Mundo material, mundo espiritual, se prepara, estuda, volta, as vidas sucessivas, a reencarnação. Aí, ele pergunta na 172, as nossas diversas existências corporais se verificam todos na Terra? Porque a gente está tomando conhecimento que há muitas moradas na casa do Pai. Há vários tipos de mundo. Mundos primitivos, mundo de expiação e provas, mundo de regeneração, mundo celeste, mundos felizes. Aí Kardec pergunta, olha, as nossas diferenças, ida e volta, ida e volta, ida e volta, se verifica todas na Terra? O que é que achamos? Hein? A gente se verifica, a gente sabe que tem muitos mundos. Será que a gente foi e voltou sempre para a Terra? Aí Kardec pergunta isso. Não. Resposta dos espíritos. Vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, a encarnação nossa não é obrigado a gente vir sempre na Terra, no planeta Terra. Nós podemos encarnar nos mundos semelhantes a esses, de prova e de expiação. E também podemos encarnar nos mundos mais inferiores do que este, para ensinar aquela população daquele planeta. Então, não é obrigado sempre nós vir e voltar e ir para o planeta Terra. A gente pode ir para outros mundos, nesse espaço, nesse universo. Como a nossa condição espiritual, a gente tem que ir para o mundo apropriado à nossa condição espiritual. Eu posso ir para o mundo celeste? Nós podemos? Hein? Não. Porque nós ainda temos que vencer as nossas imperfeições ainda. A minha condição espiritual não se afina ainda no mundo celeste, onde o reina só o bem. Porque ainda eu sou egoísta. Eu trago ainda maledicência. A sexualidade em demasia, sem controle. O ódio, a raiva. Então, a essência do meu espírito não se afina com o mundo celeste. Então eu posso encarnar na Terra novamente, em outros mundos que se assemelhem a esse, e posso encarnar numa planeta em condição inferior a este, com compromisso de ajudar quem está lá de avançar. Então ele diz isso. Então, não, a gente não encarna sempre na Terra. Aí ele diz:
A cada nova existência, na pergunta 173, a existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo globo, a gente já até respondeu, pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. É o que a gente diz. Se a gente não se adiantou, se a gente não venceu a nossa iniquidade que trazemos conosco, a gente vai permanecer num planeta igual à Terra, de prova e de expiações, para resgatar, para redenção, para progredir, para avançar, para reparar. Então, ele diz que a gente pode ter várias existências no mesmo globo. Aí ele diz, a gente pode reaparecer na Terra muitas vezes? Sim. Certamente, né? Eu sei que eu não nasço no Nordeste, vou nascer lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, com os olhos claros, com os cabelos tirados, com as feições mais delicadas, né? Pode ser que eu vou para um sertão árido, que a pele é queimada pelo sol, né? Pelas dificuldades. Tudo é para o progresso do espírito, para crescer, para vencer, para emitir aquela luz que a espiritualidade amiga desta casa espalha sobre nós, todos que aqui estamos. A luz interior, a luz da essência do espírito, que acalma, que cura, que bota um remédio nas nossas águas, que bota as suas mãos generosas sobre as nossas cabeças, que bota as suas mãos generosas em nome de Jesus nas feridas que trazemos no corpo físico e na alma. Que traz aquela água do que Jesus falou, aquela mulher samaritana, quando ele diz, mulher, dai-me um pouco desta água. E ela diz, como Senhor, tu não podes falar comigo, por que estás falando? E ele diz, mulher, a água que eu ofereço vai cessar todas as dores e tu não terás mais sede. Isto é o Evangelho de Jesus. A gente tem que meditar. Quando a gente estiver na nossa casa, fazendo feijão, fazendo arroz, pequenos segundos, pequenos momentos, porque no Evangelho também fala que a gente é do mundo e tem que viver no mundo que a gente está inserido. Viver com os homens do mundo, não é com os homens do mundo. Ele diz para a gente também, nesse sede perfeito, nesse capítulo, ele diz que quando tu orares, quando a gente pede a Bezerra de Menezes, na nossa casa, às vezes a gente está com a dor, com dificuldade, a gente se lembra aqui da casa, né? E a gente pede, Bezerra de Menezes, me ajude aqui nessa questão, né? Aí ele diz assim, nesse evangelho de sede perfeito, antes de orares, tira toda a mágoa do teu coração. Tira todo o rancor. Tu não está pedindo assistência espiritual? Primeiramente, tira a mágoa. Tira o rancor. Tira a raiva daquele dia que tu foi contrariada pelo teu marido, pelo teu filho, pelaquela palavra difícil que o companheiro disse para a gente e a gente sentiu e ficou magoado. E a gente disse, Menezes, me ajuda aqui que eu estou com a raiva tão grande. Aí nesse capítulo ele diz, antes de orar, tira do teu coração essa mágoa, essa raiva, esse desânimo,
essas ideias negativas. Para quê? Aquele espírito que tu pediu assistência, quando ele chegar na tua casa, ele te encontre condições de derramar sobre ti a paz, o amor e a bondade. Vê que coisa linda, né? Ele encontra condições, ele vai atender. Mas é preciso que cada um de nós, na nossa rogativa, ofereça condições. Aí ele tira do teu coração a mágoa, para quando tu fez tua rogativa, o Espírito vai chegar na tua casa e vai derramar, em nome de Jesus, em mãos generosas, a paz que tu pediu. Mas se teu coração tiver endurecido, como será? Aí ele diz para a gente isso, nesse capítulo, sede perfeito. Então, a gente está na terra ainda, né? A gente sabe que a gente pode viver muitas vezes aqui na terra, pode reaparecer muitas vezes. Pode acontecer que podemos voltar a este mundo, a terra, que está falando só na terra, essas perguntas. Depois de termos vivido em outros mundos, aí você, Fernando Souza, na próxima encarnação, ele vai vir em outro mundo, certo? Vai ser deslocado para outro mundo. Pode acontecer, depois dele voltar para o mundo espiritual, voltar na Terra, aí ele diz, sem dúvida, é possível que já tenha vivido em outros mundos e na Terra. Então a gente pode ter ido para outros mundos e agora o nosso projeto reencarnatório é voltar na Terra. Aí ele volta para a Terra, para esse mundo de prova e de expiação. Por que ele volta ainda na Terra? Você sabe dizer? Por quê? Por quê? Resgate, expiação e prova. Ainda não se despojou das imperfeições. Aí ele diz também, será viver na Terra uma necessidade? Será que viver na Terra é uma necessidade mesmo? Sim? Ele diz não. Não é uma necessidade viver na Terra. Mas, se não progrediste, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez seja pior do que ela. Viver na Terra, nesse mundo de prova e de expiação, não é uma necessidade do Espírito. Ele tem que viver aqui na Terra. Mas, ele diz o quê? Se a gente não avançou, se a gente não avançou as nossas inclinações negativas que trazemos, podemos voltar para a Terra. Ou em planetas iguais a esse. Ou talvez outros planetas que seja pior que este. A gente que é espiritista, né? A gente fala para todos nós, há um comentário, que o planeta Terra está no processo de regeneração. Aí, no mundo de regeneração, que tem mais o bem. A gente fala, né? Que o planeta Terra está passando um processo de regeneração. Que ele vai progredir, que os planetas progridem também, está submetido à lei do progresso. Aí diz, quem não se adaptar
a esse novo mundo que está surgindo paulatinamente, eu vou ter condições de voltar nesse mundo? Não. Porque eu não vou mais me afinar com esse mundo. As pessoas falam, né, que o ciclo se fechou. Quem não melhorou no bem, não vai ter mais condições de voltar ao planeta Terra, que será o mundo de regeneração, onde o bem é maior do que o mal. Igual aos exilados de Capela, não sei se vocês já ouviram falar, lá o planeta avançou no bem. Quem não se adaptou à nova ordem daquele planeta foram exilados, foram, vamos dizer assim, banidos, vamos dizer assim, porque ainda seria um motivo de perturbação naquele planeta. Vieram para onde? Para o planeta Terra, trazendo toda a sua cultura, porque era um planeta já mais avançado, mas ainda ele transgredia as leis divinas e vieram encarnar no planeta Terra, no mundo atrasado em relação a de onde eles vieram. Então é isso que pode acontecer para cada um de nós, trabalhadores da última hora. E esse bem que a doutrina dos Espíritos fala para nós, essa fora da caridade não há salvação, é muito profundo, muito íntimo, é sentir, é viver. Não são palavras vãs. Não é só fazer a campanha do quilo, bater nas portas, em nome de Jesus, uma ajuda para a nossa casa. É muito maior, é muito grande. É perdoar os nossos inimigos. É renunciar para que o bem maior prevaleça na nossa família, no nosso lar. É renunciar a nossa opinião numa casa como essa, no trabalho do qual nós faremos parte, para que o trabalho avance, porque o Cristo está na frente. Bezerra de Menezes está na frente. E fazer avançar os nossos trabalhos para o bem de todos, para o bem de quem chega aqui na casa à procura de uma resposta da vida, das angústias, das tristezas, da solidão, de todas que levam o espírito ao desânimo. Mas não só é falar, é sentir no coração. E quando ele fala para mim, eu vejo que suas palavras não são palavras vãs, não são palavras decoradas, mas são palavras que saem da alma e do coração. Não precisa nem falar muitas palavras, mas quando ele fala, joga em mim a paz, o amor e a certeza da bondade e da misericórdia de Deus. Então não há tempo, não podemos mais ficar na superficialidade. Os ensinamentos de Jesus
é muito maior, muito mais profundos. Os ensinamentos da doutrina espírita é resgate da alma de cada um de nós, porque nós sabemos de onde viemos, porque estamos aqui na Terra e para onde nós iremos. Isto para cada um de nós dá força, coragem, naquelas horas difíceis, das provações, das aflições, das angústias. Chorar, nós choramos. Tem dia que estamos perdidos. Tem dias que não sabemos nem orar. Mas a bondade de Deus manda o anjo falar nas nossas memórias, nos nossos ouvidos. Manda um passarinho cantar na nossa janela para que a gente se lembre que existe Deus. Faz nascer o sol tão radioso, dando vida a todos os seres que existem no universo. Então a gente se conecta novamente com a bondade e com a misericórdia de Deus. E eu gostaria de encerrar com a lição 1 do livro Pão Nosso, que ele diz para a gente assim: ante a lição, considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Foi Paulo que escreveu, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Emmanuel diz assim para a gente: ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebe. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. Em quem ouve uma sinfonia, sem abrir a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde, em vão, né? Escutarás a palavra inspiradora de pregadores ardentes, se não descerrares o coração, para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela mensagem. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensaram o maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós que desata o ferrolho e a janela, o ferrolho à janela, para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo,
porque então o Senhor te dará o entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção nos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Que possamos pensar, que possamos sair daqui com bom ânimo, apesar de todas as dificuldades, agradecer por sentirmos, apesar das nossas imperfeições, os fluidos, as energias benfeitores que nessa noite, em nome de Jesus, a espiritualidade amiga desta casa, tendo à frente Bezerra de Menezes, derramou sobre nós. Muita paz. Desligou? Então, meus irmãos, agradecido pela explanação da nossa irmã, caminhando para o teto dos nossos trabalhos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores desta casa, que nesses instantes que nós convivemos, podemos ouvir a palavra de instruções e orientações para o nosso caminhar, buscando sempre entender a existência dos mundos nos seus mais diversos níveis, e que a assistência doada por esses benfeitores que aqui ainda nos cercam e nos amparam, possamos regressar aos nossos lares, confiantes, perseverantes no bem, buscando sempre o entendimento com os seus semelhantes, em especial os seus próprios familiares, rogando sempre ao Altíssimo o amparo divino para esse entendimento, esta convivência, uma vez que já fomos exercitados com as orientações trazidas na noite de hoje. Pedindo assim ao Altíssimo a permissão para finalizar os trabalhos da noite e tenhamos um bom regresso e um excelente início de semana que se aproxima. Muita paz, que Deus ilumine hoje, agora e sempre. Boa noite.